Desde já um carinho, um abraço, uma ótima manhã. Hoje, quinta-feira, hoje é 5 de junho de 2025. Uma data muito especial para ficar marcada no seu calendário, também no seu coração. E chegando o final de semana, iniciando um novo mês, né? Bom dia, meu irmão Edivar Custódio, já por aqui. Também o nosso cameraman já está por aqui. Bom dia para vocês. Uma ótima manhã de quinta-feira. Bom dia você, Guilherme. Bom dia você que está aí do outro lado, nos ouvindo, nos prestigiando com a sua presença. Bom dia também aqui para o nosso irmão Penison Kleber, para o canal do nosso irmão Penison, né? Penison Kleber, isso. Que Deus continue nos abençoando, nos guardando. Nós vamos abrir a palavra logo mais, nós vamos orar e abrir a palavra para que a gente possa prosseguir de acordo com a mesma, né? Porque Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, que é o assunto sobre saúde. O que nós comemos, será que reflete na nossa saúde? É isso que nós vamos examinar essa escritura hoje para saber um pouco mais sobre esse assunto. Tá certo então, irmão. Bom dia, uma ótima manhã. Estamos iniciando aí no programa. Bom dia, nosso cameraman. Fala assim porque já abrange toda a situação, já traz um grande profissional dessa área, ele que está aqui de braços abertos para trabalhar com a gente aqui na Web Rádio e as Produções. Programação ao vivo, tá, irmão? Já estamos ao vivo aqui, junto com todo o nosso público que acompanha diariamente. Lembrando que hoje, quinta-feira, essa é a live, né? Nós iniciamos essa live, que dentro do programa Bom Dia Cidade tem o nosso... O nosso quadro. O nosso quadro, o nome de Deus, o sim para a vida, né? Isso mesmo. Eu gosto de estar perguntando que é para eu também interagir, né? Ok. O nome de Deus, o sim para a vida. Na apresentação aqui, o nosso irmão Edivar Custódio, nosso missionário, que está aqui já há alguns tempos, já junto comigo fazendo esse programa. E ele que vai, daqui a mais uns diazinhos, vai fazer o seu programa, né? Sim, normal, não sei se ainda vai vir fazer o estudo, se não, mas já vai fazer um programa. Qual é o nome do programa? Louvor para salvar. Louvor para salvar. Começa, vai ser numa quinta-feira, a partir das 18 horas. Você já é o nosso convidado todo especial, o convite está feito. Tá bom para você participar dessa live que vai ficar constante, né? Aqui na Web Rádio GS Produções. O nosso programa Bom Dia Cidade vai dar continuidade também, diariamente, de segunda a sexta-feira, aqui no seu canal Web Rádio GS Produções. Todos vocês já estão convidados, são o nosso convidado todo especial a participarem da programação. Vai ser numa quinta-feira, a partir das 18 horas. A gente continua, Bom dia! Bom dia, cidade! A apresentação de Guilherme Santos, a comunicação do terceiro milênio. Tô ligado na melhor. O Web Rádio GF Produções, a evolução sonora. Hora certa para você são 7 horas e mais 23 minutos. Nós estávamos aqui num bate-papo, né? Estávamos num bate-papo aqui. Então deu pra gente iniciar a programação agora. E vamos até um pouquinho mais tarde, né? Até às 8h20 mais ou menos. E desde já agradecendo a presença de todos aqui. Você que curte o programa através do link da Web Rádio. Cada vez mais o Israel sempre fazendo o melhor dos sinais. Para levar até você que curte a programação. Desde já um abraço. Você que está curtindo o programa no Instagram, tá bom? Você no YouTube. Desde já uma ótima manhã de quinta-feira. Meu irmão, como passou rápido esse ano. Já estamos em junho. Voou o tempo que eu nem percebi. Parece que ontem era janeiro, né? Meu irmão. Logo mais chega dezembro. É rápido. É rápido demais. Então, meus irmãos, bom dia a todos. Nosso irmão missionário Edivar Custódio já está por aqui. Já vai se apresentar, dar um bom dia para vocês, fazer a oração e vamos iniciar o programa. Bom dia. Vamos que vamos. Bom dia. Queridos, nós vamos abrir nossas Bíblias. Eu convido você a abrir a sua Bíblia aí no livro na Epístola de João, lá pertinho, a terceira epístola, lá pertinho de Apocalipse, né? E nós vamos
fazer a oração para poder irmos para a palavra. E desde já agradecidos, nós estamos aqui agradecidos pela sua presença com a gente. A Meta Custódia já mandou mensagem, já olha, nós já está aguardando. Já com a caixinha de som dela, pastor. Tá certo. E bom, né? Isso. Tá ajudando a evangelizar outros, né? Com certeza. Eu sei, a Eliette Custódio também, a minha mãe, Soledade, também, todo mundo já estava na expectativa. Começa ou não começa? Começa ou não começa? Começa, vai começar o programa sim, com certeza. Então nós vamos orar agradecendo a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Senhor, a sua palavra está aberta e nesse momento pedimos que o Senhor venha abrir a nossa mente e o nosso coração para aprender mais e mais da sua palavra. Entregamos em suas mãos, Senhor, cada um que está ouvindo o som dessa rádio, que vai levar esperança, vai levar amor, vai levar saúde, vai levar, enfim, Deus às pessoas. Nos ajuda a compreender a sua palavra em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então, o livro de... A terceira epístola de João não tem capítulos, só tem versículos. O versículo 2 diz: Amados, acima de tudo, faço voto por sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. O desejo de Deus é que nós tenhamos saúde. Mas como nós vamos ter saúde? Podemos comer de tudo, beber de tudo. O que nós temos que fazer para que tenhamos saúde? Tem muitos textos na Bíblia que as pessoas pegam e distorcem. Torce tanto que forma ali uma doutrina. Aqui no livro de Marcos, o capítulo 7, Jesus teve ali uma conversa com os anciãos da época com relação à tradição dos homens, o que contamina o homem. E aí Jesus falou isso daqui, ó. O verso 19 diz: Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso, e assim considerou ele puro todos os alimentos. Jesus considerou puro todo alimento, perfeito. Então, podemos comer todo alimento? Podemos, é lógico que podemos. Mas, afinal, o que é alimento? Será que o que nós, tudo hoje, colocamos à mesa, será que é alimento? Aí, dando continuidade aqui no verso 20, diz: E dizia: O que sai do homem, isso é o que contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, as blasfêmias, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Jesus estava falando ali dos sentimentos, o adultério, a lascívia, a inveja, que era o que saía e o que sai do homem, que contamina o homem, e o homem pode perder a salvação por isso. Aqui no livro de Mateus, capítulo 15, apresenta melhor a explicação com relação a isso. Aqui no capítulo 15 do livro de Mateus, fala sobre Jesus e a tradição dos anciãos, o que contamina o homem. Falando sobre isso, aí aqui no finalzinho, no verso 20, diz assim: São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Então a Bíblia está falando aqui sobre o que contamina o ser humano, que era a prostituição, a lascívia, a inveja. Isso contamina o homem, faz com que o homem perca a salvação. Não era sobre o comer sem lavar as mãos que ia contaminar o homem a perder a salvação. Isso os homens tinham em mente que, se não lavasse as mãos, aspergisse as mãos 7 vezes, como os judeus faziam, eles perdiam a salvação. E aí Jesus diz: não é isso que faz o homem perder a salvação, ou que contamina. Essa comida que eles vão comer, esse alimento que eles vão comer, pode sair para lugar escuso.
mas não vai contaminar eles a ponto de eles perderem a salvação, porque eu sou a salvação e eu estou diante deles. Mas o que vocês estão fazendo, Jesus agora aponta para eles, o que vocês estão fazendo, isso faz vocês perderem a salvação. A lascívia, a inveja, o adultério, tudo isso vai fazer com que vocês percam a salvação. Então, quando Jesus considerou puro todo alimento, a questão é, nós temos que entender biblicamente o que é alimento. Nós vamos entender biblicamente o que é alimento. Aqui no livro de Gênesis, o capítulo 1, o versículo 29, Gênesis capítulo 1, versículo 29, a alimentação inicial do homem não era a base de carne. Nós vamos ler agora. Aqui só dando uma pausazinha para mandar aqui um abraço do nosso querido irmão Menezes, lá no Maranhão. Um amigo que eu conheci em dezembro, quando eu ia para o Ceará. E até hoje a gente troca mensagens, a gente manda uma mensagem de conforto, uma mensagem que ajuda o irmão na caminhada. Irmão Menezes, um abraço para o Senhor, que Deus continue abençoando o Senhor, a sua família, a sua casa, tá bom? Fique na paz do nosso Deus. Então, o que Jesus tinha em mente quando ele considerou puro todo o alimento? Aqui no capítulo 1, versículo 29 diz: E disse Deus ainda, eis que eu vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Então, quando Jesus considerou por todo alimento, o que ele tinha em mente? Frutas, verduras, sementes. Isso era o que Jesus tinha em mente. Logo após o pecado, Jesus mesmo, foi Jesus, que ele é o próprio Deus, tolerou que o homem passasse a comer carnes, mas não qualquer carnes selecionadas. Aqui no livro de Levíticos, capítulo 11, o verso 3 diz: Todo que tem unhas fendidas e o casco dividido em dois e rumina entre os animais, esses comereis. Destes, porém, não comereis dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas e o casco dividido, mas não ruminam. Tem que ter as três características: o casco dividido, a unha dividida e ruminar. A ovelha, ela tem o casco dividido, a unha dividida e ela rumina. A vaca, ou o boi, né, tem o casco dividido, unha dividida e rumina. A cabra, o veado. Então, não sei se você sabe qual que é o processo de ruminar. Quem mora no interior sabe, quem mora em fazendas, como o nosso irmão aqui, que eu acabei de citar aqui, o nosso irmão Menezes, ele sabe o que é muito bem ruminar. O ruminar é porque, assim, o boi, vou usar o boi como exemplo, mas os outros animais também que têm essas três características fazem isso. Eles comem caju, eles comem com castanha e tudo. Eles comem a manga, eles comem com caroço e tudo. Depois eles deitam e ficam mastigando. Aí eles expulsam, expelem o caroço. Aquilo, se tem alguma pedra pelo meio, ele também expele. Eles não comem com tudo. Eles não comem, eles só juntam e depois eles expelem. E aí aquela massa do caju, a massa da manga, eles comem, eles engolem. Esse é o processo de ruminar, tá? Então, queridos, Jesus disse que não era nem para a gente tocar no cadáver dele. Começando aqui no verso 4 diz: Destes, porém, não comereis. Dos que ruminam, ou dos que têm unhas fendidas, como o camelo, que rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. O arganaz, porque rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. A lebre, porque rumina, mas não tem unhas fendidas,
esta vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. Da sua carne não tocareis, não comereis nem tocareis no seu cadáver, e estes vos serão imundos. Então a Bíblia não apresenta esses animais aqui como sendo alimentação, tá? A Bíblia não apresenta esses animais aqui como sendo alimentação. A Bíblia apresenta eles como sendo imundo. Os que não têm as três características, rumina, casco dividido e a unha dividida, eles são imundos, ou seja, em outras palavras, não são apropriados para a alimentação. E nas águas? Nas águas, o que Deus tolerou após o pecado que o homem passasse a comer. Aqui no verso 9 do capítulo 11. Voltando ainda um pouquinho sobre os animais. Os animais que ruminam, eles são poligástricos. Poligástrico, ele tem mais que um estômago. Até no interior, não sei aqui, mas no interior a gente chama de livros. São os animais poligástricos. Os outros são monogástricos, só tem um estômago. Os poligástricos, eles têm camadas, estômagos, que vai ter aquele processo todinho para passar a comida. Já o monogástrico, já a comida já vai direto. Como o porco, ele come o caju com a castanha, desce tudo. Ele não tem um filtro, tá? Aqui no verso 9 fala sobre o que tem nas águas. Diz assim: de todos os animais que há nas águas comereis os seguintes: todo que tem barbatanas e escamas, nos mares e nos rios, esses comereis. Olha o que a Bíblia está falando: todo que tem barbatanas e escamas nas águas, seja água doce ou água salgada, a Bíblia diz: desses vocês podem comer. Detalhe, não era para fazer hábito deles, era em caso emergencial. Porém o homem fez dele hábito. É por isso que hoje a nossa saúde é daquele jeito. É por isso que nós temos que ir deixando de lado a alimentação secundária. A primária, lá no livro de Gênesis, essa seria bom se nós voltássemos para a alimentação primária. Tá? Esse era excelentíssimo. Sermos vegetarianos. Ainda que tenha agrotóxico nas alimentações, nos vegetais, mas a gente ia ter bem mais saúde. E o bom mesmo é que a gente produza o nosso alimento. Tá? Faça a nossa própria horta, façamos a nossa própria horta. Então aqui no verso 9 diz: de todos os animais que há nas águas comereis os seguintes: todo que tem barbatanas e escamas, nos mares e nos rios, esses comereis. A Bíblia diz que tem que ter barbatanas e escamas. Pode fechar, gente. A Bíblia diz que tem que ter barbatanas e escamas. E pensando bem, o camarão ele não tem barbatanas e escamas. Quem mais? A lagosta não tem barbatanas e escamas. O siri, o caranguejo. Eles são o carro do lixo do mar. Fezes, mortos, o que cai nas águas eles comem. O camarão come, o siri come. Involuntariamente, se você comer um camarão que ele veio a comer fezes, involuntariamente você está comendo as proteínas da fezes. Me perdoe aí devido ao horário, é o horário do café, mas infelizmente é isso mesmo. Meu avô paterno, ele foi jogado. A gente imagina que tenham batido nele e jogado ele nas águas. Eu sei que quando ele foi encontrado ele já estava morto nas águas. O siri estava já comendo os lábios dele. Então, querido, alguém que pegou aquele siri e comeu, ele tornou-se canibal, involuntariamente. Ele comeu meu avô, porque o meu avô estava contido no siri. E quem comeu o siri, comeu também meu avô.
tornou-se canibal. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque o que nós comemos vai ditar na nossa saúde. É por isso que Deus disse, olha, de tudo que tem nas águas, comereis o seguinte, o que tem barbatanas e escamas. Então é isso que nós temos que fazer, de acordo com a palavra. Ah, mas eu não quero. Beleza, a decisão é sua. Não é forçado, tá? A decisão é sua, a decisão é minha. Nós não somos forçados a nada. Então aqui no livro de Levíticos capítulo 11, está falando sobre o que nós devemos comer. Primeiramente, frutas, verduras, como lá no livro de Gênesis, e depois os animais que ruminam, os que ruminam têm casca dividida, unha dividida. E a questão das águas, o que tem barbatanas e escamas. Teve uma certa vez que um irmão me fez uma pergunta bem boa. Ele falou, mas irmão, não me leve por ignorante, o peixe de escama, quando tira a escama dele, ele tem pele. Aí eu fiquei pensando, é verdade. Mas Deus não faz nada e Deus não pede nada para que a gente faça que não tem uma lógica. Se Deus é o dono de tudo, faça uma análise da espessura, a espessura da pele do peixe de escama. Quando você tira a escama, ele tem uma película. Porque ainda que ele venha comer algo imundo, lógico, depois do pecado ficou daquele jeito, né? Os bichos passaram a comer outros e coisas imundas. Mas mesmo o peixe comendo algo imundo, ele libera as toxinas através das escamas. Já o peixe de pele, que não tem escamas, quando você corta ele, a espessura da pele é isso aqui, ó. Digamos, uns 5, 10 centímetros, dependendo do peixe. Porque ele não libera as toxinas. Tem pessoas que acham que barbatanas é o bigode do peixe. Não, aquilo é bigode. Barbatanas são aquelas abas que faz com que o peixe venha a nadar. Isso é barbatanas, tá? Aquele outro ali, aquilo na boca do peixe, aquilo é bigode, não é barbatana. Digamos, uns 5, 10 centímetros, dependendo do peixe. Pois é, queridos. Então, quando Jesus considerou puro todo alimento, o que Jesus tinha em mente sobre alimento, o que Jesus tinha em mente era que, lá no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 29, frutas, verduras, sementes, e aqui de Levíticos 11, logo era a Bíblia que Jesus tinha. Então, quando Jesus considerou puro todo alimento, os alimentos eram esses, tá, que Jesus estava falando. Aí as pessoas dizem, não, agora, tá vendo, eu posso comer tudo. Não, o outro homem fez dele alimento. O que o homem fez dele alimento, não devemos comer. Aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 12, eu vi um pastor na internet fazendo uma pregação extraordinária, viu, pastor? Era uma pregação extraordinária para quem não conhece Bíblia. Aí as pessoas dizem, não, agora, tá vendo, eu posso comer. Foi uma pregação extraordinária. Ele pegou esse texto aqui, de Deuteronômio, capítulo 12, versículo 15. Aqui no livro de Deuteronômio, diz assim, porém, consoante todo desejo da tua alma, poderás matar e comer carnes nas tuas cidades, segundo a bênção do Senhor teu Deus. O imundo e o limpo dela comerão, assim como se come da carne do corvo e do veado. Então somente o sangue não comerás, sobre a terra o derramarás como água. Ele pegou esse texto e disse, está vendo? Está mandando comer um animal imundo. E eu fiquei olhando aqui, meu Deus, quanta ignorância daquele pastor. E eu respeito porque foi o que ele aprendeu. Tem muitos irmãos sinceros. Sabe lá quem ensinou. Pois é, tem muitos irmãos sinceros que aprenderam assim. Não sei se você também aí do canal, você que está nos ouvindo aqui através da web rádio, aprendeu assim. Mas olha o que. Vou ler novamente com o passado. Diz assim, ó. Porém, consoante todo o desejo da tua alma,
poderás matar e comer carne nas tuas cidades, segundo a bênção do Senhor, teu Deus. Agora, o imundo e o limpo dela comerão, assim como se come da carne do corvo e do veado. Então somente o sangue não comerás, sobre a terra o derramará como água. Mas olha o que, vou ler novamente com o passado. Não sei se você entendeu, eles entenderam o texto, só que o verso 22, Deuteronômio capítulo 12, verso 22, abre bem a nossa mente, explica bem o texto e o contexto. Diz assim: porém, como se come da carne do corvo e do veado, assim comerás destas carnes. Desta comerá tanto o homem imundo como o limpo. Não estava tratando aqui para o homem comer animal imundo ou limpo. Aqui o que estava tratando era, se o homem tivesse, se a condição do homem fosse, ele tivesse imunda, porque se tocasse no cadáver ele ficava imundo, se tocasse no cadáver ficava imundo, se entrasse na casa de um gentil, naquela época ali, eles ficavam imundos também, não podia ceiar. E aí vem a palavra e diz assim, ó, se você tiver imundo ou limpo, você pode comer da oferta. Então não está mandando comer um animal imundo. Só que o pastor pegou essa mensagem aqui e disse, está vendo, olha aí, você pode comer tanto o animal imundo quanto o animal limpo. Não é isso que a Bíblia está falando, querido. É por isso que nós temos que contextualizar, entender o texto, senão vira um pretexto. A gente vai passar a ensinar doutrinas que não é bíblica. É ensino de homem, né? Sim, é ensino de homens. Aqui no livro de 1 Coríntios, o capítulo 10, 1 Coríntios, o capítulo 10, o verso 25. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 25. Diz assim: comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntar por motivo de consciência. Aí as pessoas batem o martelo, tá vendo? Olha aí. Paulo falou para Pedro: Pedro, come de tudo que se vende no mercado. Então chega até para nós também. Olha, você pode comer de tudo que se vende no mercado. Dói até na alma e saber que os irmãos pegam esse texto e dizem: eu posso comer de tudo que se vende no mercado. A questão é, qual o mercado que Paulo estava falando com relação a isso? Aqui fala sobre coisas sacrificadas a ídolos. Pode ler todo o texto. Todo o texto, dentro do contexto, que você vai ver que Paulo estava falando de coisas sacrificadas a ídolos. Paulo falou assim, ó, sabemos que o ídolo nada é. Então, Pedro, você pode ir lá e comer de tudo que está lá no mercado, porque tem coisa sacrificada a ídolos, o ídolo não é nada diante da sociedade. Porém, só existe um Deus, então você pode comer. Aí as pessoas dizem assim, tá vendo? Olha aí, eu posso ir no mercado e comer de tudo. Ok, tá bom. Eu fiz uma pergunta para um irmão que veio defender essa tese. Eu falei, irmão, então o senhor tem coragem de ir lá na China e comer de tudo que tem no mercado? Ele falou, não, mas eu falei, não, irmão, o que a Bíblia está falando aqui? Vá no mercado e coma de tudo. Então aqui está falando de mercado de judeu que vendia coisa sacrificada a ídolos. Mercado de judeu não vendia camarão, não vendia porco, não vendia peixe de pele, não vendia nada disso. Hoje pode estar defasado para lá, não sei, que eu não fui lá. Mas no tempo aqui, contado a história, não tinha, tá? Se é para ir no mercado e comer de tudo, o mercado da China tem? É mercado. Tem a cobra, tem o cachorro, tem o morcego, tem o sapo, tem tudo. Tudo que você imagina. E o morcego não é aquele morceguinho daqui não, tá? Ó, é um danado, é um grandão. Então, se eu fizer dessa forma, pegar esse texto, eu vou fazer uma doutrina em cima de algo que Jesus não nos ensinou a fazer. No mercado da China tem? É mercado. Aqui no livro de 1 Timóteo, o capítulo 4, Tudo que você imagina. E o morcego, né? capítulo 4, verso de 1 a 5. Muitos irmãos, até teve um irmão sincero, eu sei que aquele irmão ele é sincero, porém é muito perigoso na sinceridade da gente a gente brigar com Deus. Deus está falando na palavra e ele está ali, ó, teimando, não. Eu posso fazer, muito cuidado, querido, muito cuidado. Diz assim, começando no verso 1, ora,
O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Esse irmão pegou esse texto, eu vou ler o restante, no desenrolar você vai entender. E falou que nós, adventistas do sétimo dia, ensinamos doutrina de demônios. Quando esse irmão nos apontou, eu fiquei na minha, eu não quis conversar coisas que eu não entendesse. Eu fui para casa, estudei, e depois eu sentei com esse irmão e começamos a conversar. Dando continuidade, diz assim, ó, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbe o casamento e exige abstinência de alimentos, que Deus criou para serem recebidos com ações de graça, pelos fiéis, e por quantos conhecem plenamente a verdade. Ok. O irmão falou que nós ensinamos doutrina de demônios e aqui fala sobre a proibição do casamento e sobre a proibição de alimentos. Opa, espera aí. A igreja adventista, eu sentei lá com o irmão e eu li para ele. Eu falei para ele, a igreja adventista tem um departamento. Aqui eu estou falando para quem é adventista, como os irmãos estão aqui. O irmão Penison Kleber, o irmão aqui ele é adventista também, porém ele é adventista do sétimo dia, mas ele não congrega no mesmo tempo que eu, então ele não sabe dessa regrinha que eu vou falar. Nós temos um departamento na nossa igreja, pastor Guilherme, que cuida da família. Se a família está, digamos, separando, está passando por problemas, é designado o departamento, pessoas do departamento que cuidam da família para ir lá aconselhar, para que tenha uma conciliação na família. Sim, é correto, né? Pois é. Então, e quando eu falei isso, mostrei a minha aliança, ele também mostrou a aliança dele. Se ele não é adventista, ele não está acusando os adventistas que ensinam doutrina de demônios, então não era para ele ter mostrado a aliança dele. Aqui fala que existe abstinência de alimentos. Eu acho que foi aqui o cara. Que existe abstinência de alimentos. Detalhe, aqui não está falando desse contexto, mas se for para falar sobre quem deu a alimentação, está no livro de Levíticos, capítulo 11, verso 1, falou o Senhor. Foi o Senhor que fez uma separação entre alimentos e não alimentos. Aí quando eu falei, falou quem? Falou, ele disse, o Senhor. Eu falei, não, o Senhor não disse que foi o demônio. Então, queridos, vamos dar continuidade aqui que a gente vai entender perfeitamente o que está sendo dito aqui. Pois, verso 4, pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça nada é recusável. Tudo que Deus criou é bom, o cavalo é bom, o porco é bom, o urubu é bom, o corvo é bom, todos eles são bons nas suas respectivas áreas, utilidades. O cavalo é bom para a gente poder, na montaria, né? Na montaria, Caminhar de boa. caminhar, carregar uma carga. Hoje que as pessoas não carregam mais tanta cargazinha Já é demais. esporte também, né? Sim. Então o cavalo é bom. O porco é bom para fazer a limpeza. O peixe de pele é muito bom para fazer a limpeza também. Ele faz a limpeza, o camarão faz a limpeza das águas, lagosta faz a limpeza, siri, caranguejo, tudo eles faz a limpeza. Tudo serve a gente, né? Sim. Só que não está falando aqui que serve para alimentação. Aqui no verso 5 diz, porque pela palavra de Deus e a oração é santificada. Para que você entenda, primeiro a palavra tem que autorizar. Aqui a Bíblia está dizendo, pela palavra e a oração é santificada. Se a palavra autoriza, a palavra diz que o animal que rumina tem o casco dividido e a unha dividida, esse pode ser usado como alimento. Então eu posso orar, que é santificado, como o boi, a ovelha, o veado, a cabra. Eu posso orar e assim aquela carne está purificada, porque a palavra já autorizou. A palavra diz que o porco é imundo, então não adianta orar. Primeiro a palavra tem que autorizar. Se a palavra diz é imundo, não adianta eu orar. Então, queridos, a Bíblia diz que a primeira palavra autoriza e depois você pode comer. Não tem um texto
Para lançar no desafio aí, o meu número aqui é 986 31 38 51. Tem o meu contato, tem o contato aqui do pastor Guilherme também. Ele sempre está passando aqui, mas em especial eu estou passando agora o meu contato. Você pode mandar um texto refutando. Porque a Bíblia está dizendo que primeiro a palavra tem que autorizar. Não tem um texto mostrando que camarão é alimento. Um texto mostrando que peixe de pele é alimento. Um texto mostrando que porco é alimento. Só apresenta que isso é imundo. Então, não adianta você orar. Certa vez eu estava falando sobre essa mensagem e teve um irmão que falou assim, ó, não, mas quando Jesus morreu na cruz, agora pronto, eu posso comer tudo. Não, isso é o que disse. Eu falei, irmão, Jesus ele veio para buscar e salvar o perdido, não para purificar porco, para purificar peixe de pele, coisas que ele já considerou que era imundo e que continua fazendo a mesma função desde aquela época, fazendo a limpeza das águas, dos rios. Então Deus não veio para purificar nada disso. O porco, ele come o que vê pela frente. Quem mora no interior aí sabe do que eu estou falando. Na época aí não tinha, pelo menos na época que eu estava por aí, lá no meu interior, não tinha sanitário. Era no mato mesmo que tinha que recorrer. Então, sei que você me entende, né? Isso. Tinha que recorrer. E o porco já ia na cola. Era como que já ia dizendo, me dá. Já era na cola mesmo. Então, queridos, vamos lá. O porco vai lá e come aquilo que o nosso corpo já rejeitou. Aí a gente vai e pega, mata o porco e joga na carne da gente de novo. Que saúde você vai ter? E a Bíblia diz que é o desejo de Deus que nós tenhamos saúde. Então, queridos, que Deus continue nos abençoando, nos guardando, nos protegendo. E que nós possamos observar o que diz a palavra. O que Paulo estava dizendo aqui, contextualizando. Tinha um povo chamado asceta. Tanto é que tem um ascetismo. Asceticismo, né? Esse povo, eles ensinavam assim, que se você se abstesse do casamento, porque foi Deus que instituiu o casamento, mas eles diziam que se você se abster do casamento, a sua santidade é lá em cima. Se você se abstesse do alimento, digamos assim, você gosta de melancia, não sei qual a fruta que você gosta, manga, digamos, pronto, melancia, como eu gosto de melancia. Eles ensinavam que se eu quisesse que a minha santidade fosse lá em cima, eu me abstesse do alimento, de comer a melancia. E aí a minha santidade é lá em cima. Não é assim, querido. Não é assim. Para isso, para que a sua santidade fique em dias, Deus ensinou jejum e oração. Então, a alimentação é o que Deus colocou. O homem fez dele alimento, mas não é alimento. Porque não tem um texto na Bíblia mostrando que porco, caranguejo, siri é alimento. O que a Bíblia diz, quando se refere dessas iguarias, é imundo. Que Deus continue nos abençoando, nos guardando, nos protegendo. E é o desejo de Deus que nós tenhamos saúde. Então, querido, busquemos ao Senhor em espírito e em verdade. Que o Senhor venha perdoar os nossos pecados e cuidar de nós. Que nós venhamos a fazer a vontade do nosso Deus. Glória a Deus. Pastor, eu vou deixar. Eu não trouxe o pedestal, eu trouxe o violão, mas não trouxe o pedestal. Certo, então eu vou estar me curvando aqui, fica meio. Principalmente que nós estamos agora, que está sendo filmado e tudo. Então, mas você tinha pedido uma música da outra vez, né? Você está lembrado qual é? Deixa eu ver se tem aqui na pesquisa. Você está lembrado semana passada? Eu não estou lembrado. Eu esqueci o nome da música, mas eu tinha gravado ela. Mas, enfim. Vamos falar para os nossos irmãos, para os nossos amigos. Sim. Que essa live, o intuito dessa live é fazer com que você venha aprender mais da Escritura Sagrada. Sim. Nós não estamos obrigando a quem fazer ou deixa de fazer, não, mas sim levando a informação real e concreta da Palavra de Deus. Sim, né? Com certeza. E como todos têm livre arbítrio para fazer o que bem entende, ficam todos bem à vontade. Mas aqui a verdade
É muito ela boa. tem que chegar até os seus ouvidos. É isso mesmo. Tanto pela parte do nosso irmão missionário de Pai Custódio, como por mim, pastor Guilherme, tá? Você vai ouvir a palavra verdadeira e a gente pratica essa palavra. Além de falar ela, a gente pratica, porque não adianta a gente não praticar, porque senão nos tornamos hipócritas que nem Isso. antigamente os fariseus. Então, Isso mesmo. nós não podemos usar desse tipo de situações, de razões, né, que também vocês possam entender bem da gente, que nós estamos aqui para falar para vocês o melhor. E eu gostaria nessa manhã também de estar dividindo esse momento junto com vocês. Já a gente vai dar continuidade, né, irmão? Esse estudo Vamos. é o estudo pela manhã. Mão de Deus, o 5 com a vida, vai dar continuidade. Sim. E só à tarde que o nosso irmão missionário Eudivá Custódio vai retornar com o programa ao início da noite, né? Sim. Ao cair da tarde, ao início da noite, né? E Deus com certeza vai abençoar mais e mais a sua vida, a minha vida, a nossa vida, né? O nosso país, o nosso estado. O nosso intuito é levar a mensagem de Deus a toda criatura. Aquele que crê, porventura será salvo. Quem traz a condenação é cada um. Deus não condena ninguém, nós não condenamos ninguém, mas aquele que escolhe o sacrifício vai, né, irmão? Sim, é verdade, é isso mesmo. Então vamos trazer aqui uma canção, né, e vamos também levar até você a oração do trabalhador, você que está participando junto com a gente, você que ficou até esse exato momento. A gente agradece o teu carinho. E nós estamos iniciando tudo aqui, é novo pra gente, né, irmão? Sim. E a Web Rádio também está trazendo uma nova roupagem, novos profissionais. O quadro da rádio já está sendo preparado para que você possa ter um grupo de locutores, comunicadores aqui na programação. Então tudo isso nós estamos levando para você. Espero que logo logo a gente feche esse quadro, para que você também possa ficar um ouvinte assíduo, não mudar de estação, né? Às vezes você muda de estação porque uma coisa não tem atendido a outra. Sim. Mas logo logo meu filho Israel Santos também está tratando de cuidar da área de informação, só está vendo uma última situações. Ele estava doentinho esses dias, né? Sim. Passou mais 2 semanas dodói. E nós também oramos por ele, graças a Deus ele já está bem melhor, já está trabalhando novamente no aplicativo da rádio. Eu também estou aqui trabalhando, mas estou forçando a barra. O irmão sabe, semana passada deu uma rasgadura aqui no ombro, que o meu trabalho muito forçado. E com isso eu estou tratando também, estou aqui, mas eu estou que nem um homem forte, né? Fazendo o que? Estou aqui como forte, mas não, é porque eu estou todo vedado com salompa, né? Mas tomando medicamento já estou bem. Não é badalo de sino, mas já estou bem. Graças a Deus. Então vou colocar uma canção bonita aqui para vocês quando estamos de 8 horas e mais 3 minutos. Agradecendo sempre meu filho Israel Santos, lá no estúdio em Santa Catarina, né? Ao irmão Eudivá Custódio por esse momento tão especial, eu digo para mim, espetacular, né? Ter que aprender mais de Deus, não de Deus, assim para a vida, é muito importante, mano. Esse estudo, eu me sinto cada vez mais forte, fortalecido com esse estudo. Apesar da gente estudar a palavra, da gente ler a palavra, mas Deus ele traz de uma forma mais que especial para a gente aprender cada vez mais esse momento que é a sua palavra, né? Então eu creio também que os ouvintes que estão aí fora, que estão acompanhando a nossa programação, seja pelo YouTube, seja na programação diária, pelo link, isso é muito importante para a gente, né? Estar de bem com você, de bem com Deus, de bem com a vida, né? Com certeza. Por que não? Então vamos trazer aqui essa canção e vamos já nos organizar para a oração do trabalhador em nome de Jesus. Filmando assim pode jogar pro meu. Pode? Não vai cobrar direitos? Não. Tem problema. De bem com Deus, de bem com a vida. Fé, Por que não? não está Então vamos trazer aqui essa firmada canção as e coisas vamos já nos que organizar vão para a oração do trabalhador em nome
Sangão do Pará. Bom dia a todos vocês que acompanham essa programação desde já. Agradecemos imensamente. É muito importante a tua presença junto com a gente. Você que participa da programação pelo link, pelo Instagram, tá bom? Pelo YouTube. Bom dia, um abraço. Vamos à oração do trabalhador, né, irmão? Uma oração especial a todos os nossos irmãos que precisam de um fortalecimento de fé em nome de Jesus. Isso mesmo, nós vamos de oração. Eu convido você a curvarmos as nossas frontes e a orarmos ao nosso Deus, agradecendo pelas bênçãos, pela bondade dele, pela misericórdia. E já nós também vamos mandar aquele abraço, né? Então logo nós oramos, depois a gente manda um abraço. Oremos, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, tem nos ajudado. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é luz para os nossos caminhos. Ó Senhor, nós vimos que o Seu desejo é que nós tenhamos saúde. E o Senhor deixou uma receita para nós nas Escrituras. E as Escrituras é a nossa receita. É o caminho que nos leva para o céu. Então não é de qualquer forma que nós vamos para o céu. Nós temos que ter saúde aqui, Senhor, para levar o Teu Evangelho, para glorificar o Teu nome. Então nos ajuda a prosseguir de acordo com as Escrituras. Nesse momento, Senhor Deus, todos aqueles que estão orando comigo, como aqui o nosso querido pastor Guilherme, o nosso querido irmão Penson Kleber, o nosso querido irmão Menezes, que está lá no Maranhão, a Meta Custódio, lá no Ceará, Eliette Custódio em Fortaleza. Então, minha mãe em Soledade, todos que estão orando com a gente, nesse momento, Senhor Deus, entregamos a vida de cada um em Tuas mãos. Perdoe os nossos pecados, dá-nos um trabalho maravilhoso em Sua presença, nos livra, Senhor, do assalto, do acidente, do homem sanguinário. Cuida de nós, Senhor. Não temos outro a quem recorrer, a não ser o nosso Deus, que é onipotente, onipresente, onisciente, que é o Senhor. Perdoa os nossos pecados. Nos ajuda, em nome e por amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bem. Um pouquinho de tosse aqui, né? Mas são 8 horas e mais 10 minutos. Deixamos aqui esse abraço especial, né? A todos vocês que sempre participam junto com a gente da programação. Meus irmãos, amanhã nós retornamos com o programa de a Cidade normal, de todos os dias, de segunda a sexta-feira, a partir das 7 da manhã. Você tem um encontro marcado aqui na programação Web Rádio GS Produções. A todos, que o Papai do Céu guarde, ilumine e proteja sempre os lares, sua família. E quinta-feira estaremos de volta. O nosso programa, a nossa live, Não de Deus, o Sim para a Vida, o nosso grande amigo missionário Edivar Custódio. A todos vocês tenham uma grande manhã, um ótimo dia, uma ótima semana, um fim de semana, um ótimo mês. Que Deus abençoe grandemente a todos vocês. Fiquem na paz do Senhor e amanhã, programa Bom Dia Cidade, aqui a partir das 7 da manhã, em nome de Jesus. Bom dia a todos. Bom dia. Nossa live, Não de Deus, sempre a vida, nosso grande amigo, missionário, Edivar Custódio. A todos vocês tenham uma grande manhã, um ótimo dia, uma ótima semana, um fim de semana. Queremos agradecer a você do canal que nos ouviu, nos assistiu também, tá? Que Deus continue abençoando você, abençoando a sua casa, me protegendo, tá? Fique na paz do nosso Deus, tá bom? Muito obrigado a você que é do canal Penson Kleber. Que Deus continue. Seu também. Não entendi. Pode falar o seu canal. Ah, tá. Então, queridos, você também vai nos assistir, nos ouvir também através do canal Edivar Custódio, tá? Em parceria aqui com o Penson Kleber. Tá? Nós estamos em parceria. Você entrando no meu canal, você também pode entrar também no canal, acessar o canal do nosso irmão Penson Kleber. Meu canal é Edivar Custódio, tá? Que Deus continue nos abençoando, nos livrando, nos guardando, nos protegendo. E aqui o canal também da GS Produções, Web Rádio GS Produções.com.br. Você pode acessar, tá acessando, tá bom? Que Deus continue nos abençoando, nos guardando. E fique na paz do nosso Deus. Bom dia e bom trabalho para nós. Fique na paz.